O coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Esse versículo que eu gosto muito está lá em Provérbios 16. E hoje pela manhã eu estava lendo um pouco da palavra e refletindo a respeito desse versículo. E olhando para a minha vida, a vida de alguém que já buscou muitas maneiras de prosperar, muitas maneiras de conseguir encontrar uma profissão, de ganhar dinheiro na internet, de trabalhar em CLT, enfim. Eu sou aquele cara que é um cara sonhador que já tentou várias coisas, mas muitas delas nunca foram para frente, nunca prosperaram. E eu às vezes ficava aflito, perguntando por que essas coisas não davam certo na minha vida. Pensando que eu sempre era aquele cara dedicado, que acordava cedo, que me debruçava naquele tema, que focava 100%, mas as coisas não aconteciam para mim. E às vezes eu via muitas pessoas dando muito certo, muito rápido. O cara começava em um dia, na outra semana ele já estava faturando. O cara começava em um dia, em um mês ele já estava largando a CLT para viver daquele negócio online, para viver do marketing digital. E eu falava, Deus, por que eu não? Por que não está acontecendo comigo? E depois eu comecei a entender que Deus, ele faz tudo de forma perfeita, né? Ele é o Deus onipresente, onipotente. Então ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no Kairos, não no tempo de Deus. Então, eu quis trazer esse versículo como tema para esse vídeo de hoje, porque às vezes os nossos planos, eles não estão dando certo porque eles não estão alinhados ao plano de Deus. Muito novo eu recebi uma profecia de uma tia minha, que sempre foi minha intercessora, sempre orou muito por mim, e ela falou que um dia ela me viu, no futuro ela me viu numa visão, em um palco falando para muitas pessoas, falando para um público muito grande. Eu sempre fui alguém que gostei de falar muito, apesar de ter muita timidez, às vezes eu sempre gostei de falar muito. Só que quando eu começava algo, eu não parava para pensar nos planos de Deus para minha vida, não parava para pensar no porquê que eu estou aqui, no que eu sou bom, tá? Em quais são os meus dons. Eu não parava para pensar. Então eu simplesmente começava porque era uma nova oportunidade, uma nova tendência. Só que quando as coisas mudaram, quando eu parei para pensar naquilo que eu era bom, naquilo que Deus queria fazer na minha vida e para quem Deus queria que eu transmitisse a minha mensagem. Então, cara, eu era muito acelerado. Na verdade, eu sou muito acelerado ainda, né? Mas as coisas só começaram a fazer sentido depois que eu comecei a me alinhar com os planos de Deus, por meio da palavra dele, por meio do louvor, por meio da oração, de começar a entender que o que Deus tinha para minha vida era maior do que os meus próprios planos, tá? Então, para te deixar uma orientação que serviu para mim, todas as vezes que você for começar algo, peça a direção do Senhor, porque Ele vai colocar para você aquilo que está alinhado com o propósito dele para sua vida. Deus, ele não vai abrir uma porta para você que lá na frente vai se tornar uma pedra de tropeço, vai se tornar um laço, vai se tornar um problema. Não, Deus, ele vai abrir uma porta para você que está de acordo com aquilo que ele tem para sua vida. E aquilo que ele tem para sua vida é a mensagem que ele quer que você leve para outras pessoas, porque não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós queremos, mas sim sobre aquilo que Deus quer fazer por nosso meio, por nosso intermédio, tá? Então aprenda que nós somos uma ferramenta. Eu estava até mais uma vez, muito ansioso com o negócio que eu estou construindo com um sócio, e eu queria dar mais velocidade para o negócio. Falei, cara, a gente precisa dar um pouco mais de velocidade para isso, vamos começar a fazer isso acontecer. E não estava rolando dessa forma, tá? Olha, aí eu falei assim, não, eu vou descansar, cara, em Deus. Eu não vou ficar acelerado, não vou ficar apressado, eu não vou cometer o mesmo erro. Eu vou seguir aquilo que está na palavra. Eu vou seguir aquilo que está na palavra de Deus. Que os planos do Senhor são maiores que os meus. Eu posso até fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E aí, cara, hoje pela manhã eu recebi a mensagem do meu sócio falando, cara, vamos começar esse negócio. Vamos começar esse negócio rápido. A gente já tem tudo, a gente já estruturou tudo,
e vamos fazer acontecer. Ou seja, quando eu descansei, quando eu fiquei tranquilo, falei assim, Deus está nas suas mãos, automaticamente as coisas começaram a acontecer. Então, eu quero deixar para você essa mensagem hoje para que você reflita que independente daquilo que você deseja, almeja para sua vida, relaxa, cara. Entrega nas mãos de Deus, que ele vai fazer aquilo que está no coração dele para sua vida, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o teu like, de ativar o sininho, se inscreve aí no canal, que todos os dias eu estarei falando um pouco aqui para você daquilo que Deus arder no meu coração, que é a proposta desse canal, tá bom? Forte abraço.